Continuando então as nossas questões de revisão. Paramos aqui nessa questãozinha, faz ela devagar, volta ela, faz ela devagar. E vamos lá. Uma espira circular está imersa em um campo magnético criado por dois ímãs. Conforme a figura abaixo, um dos ímãs pode deslizar livremente sobre uma mesa que não interfere no campo gerado. O gráfico da figura a seguir representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. Então, tem a norte-sul, uma espira, e ele me dá um gráfico do fluxo em função do tempo. O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é de... Se há um surgimento de corrente induzida na espira quando houver variação no fluxo magnético, isto é, durante o intervalo de 1 a 3 segundos, vamos lá. Olha a variação aqui, ó. Eu não posso ter constante. Enquanto eu tenho constante, eu não tenho variação de fluxo. Olha para o gráfico. Onde tem constante, não tenho variação de fluxo. Então, tenho aqui, ó. Retas constantes são, né? Retas são constantes. Então, onde tem variação, onde eu tenho fluxo. Então, de 1 a 3 segundos e de 4 a 5 segundos. Cadê? Qual é a resposta? Letra C. Deixa eu olhar assim. Letra C, ó. De 1 a 3 segundos e de 4 a 5 segundos. Onde, Ana Lídia, o que eu rejeito aqui? Aonde tem as constantes. Se eu não tiver variação... Ele quer saber o intervalo em que aparece uma espira com corrente elétrica induzida. Só vai ver corrente elétrica induzida se tiver variação de fluxo. Variação de fluxo num gráfico é representado, né, por variações, não por constantes. Ok? Questão suave. Michael Faraday foi um cientista inglês que viveu no século... Opa! Foi isso que apareceu aqui para nós. No século XIX. Apareceu do nada, né? Vai ficar. Michael Faraday foi um cientista que viveu no século XIX. Através de suas descobertas, foram estabelecidas as bases do eletromagnetismo, relacionando fenômenos da eletricidade eletroquímica e magnetismo. Suas invenções permitiriam o desenvolvimento do gerador elétrico e foi graças a seus esforços que a eletricidade tornou-se uma tecnologia de uso prático. Em sua homenagem, uma das 4 leis do eletromagnetismo leva seu nome e pode ser expressa, né? Tá aí, ó, a fórmula do fluxo, onde a força eletromotriz induzida em um circuito é o fluxo através desse circuito em função do tempo. Não apareceu ali. Considere a figura abaixo, que representa um ímã próximo a um anel condutor e um observador da posição O. O ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel e a distância entre o polo norte e o centro do anel é D. É de D, né? D de distância. Tendo em vista essas informações, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Tá aí, ó. Um ímã, espira e uma distância. Mantendo-se a distância D constante, se observará o seguinte: o surgimento de uma corrente elétrica. Vai, gente, haver uma corrente induzida no anel no sentido horário? Vamos lá, outra afirmação. Durante a aproximação do ímã à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Durante o afastamento do ímã em relação à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Girando-se o anel em torno do eixo Z,
Observa-se o surgimento de uma corrente induzida. Então, vamos lá. Primeira, falsa. Para que surja uma corrente induzida no anel, é necessário que haja movimento, não pode ter constância, relativo entre o ímã e expira, e, consequentemente, uma variação de fluxo magnético. E a segunda falsa também. Durante a aproximação do ímã expira, observa-se o surgimento de uma corrente elétrica, de acordo com a lei de Lenz. Quando se aproxima um ímã de uma expira, surgirá uma corrente elétrica circulando nessa expira, que por sua vez criará um campo magnético no sentido em torno da expira. Lembra que eu falei, ó, para fazer o N e o S, para saber qual o sentido? Assiste as nossas aulas, está lá para vocês tirar todas as suas dúvidas. Nessa expira, em que por sua vez criará um campo magnético no entorno da expira, de forma que este irá se opor ao campo magnético que originou a corrente elétrica. Assim, podemos dizer que no centro da expira surgirá um polo magnético norte, para se opor ao movimento de aproximação do ímã. Pela regra da mão direita, podemos chegar que a corrente induzida no anel será no sentido anti-horário. Verdadeira segunda, pela mesma explicação do item acima. E ele fala assim, ó, durante o afastamento, aí vai sim, o ímã em relação à expira, observa-se o surgimento da corrente induzida no anel, no sentido horário. E verdadeiro, girando o anel em torno do eixo Z, observa-se o surgimento de uma corrente induzida. Com este movimento haverá variação de fluxo magnético. Então é verdadeiro. Falsa, falsa, verdadeira, verdadeira. Qual é a letra A? Falsa, falsa, verdadeira e verdadeira. Repare que tem muita teoria, né, gente? Nossa última questão desse bloco. Uma bobina formada por 5 espiras que possuem um raio igual a 3 centímetros é atravessado por um campo magnético perpendicular ao plano da bobina. Se o campo magnético tem seu módulo variado de 1 Tesla a 3,5 Tesla em 9 milissegundos, é correto afirmar que a força eletromotriz induzida foi em média igual a, vai variar a área de um raio, πr ao quadrado, a área de uma espira, πr ao quadrado. Quantas espiras são? 5. A fórmula que eu vou usar é a força da força eletromotriz induzida. Então, é aquela Fn, né, igual a variação do fluxo sobre o tempo. E o fluxo é a variação do campo vezes a área. O campo ele me deu 3,5 e 1. A área é de uma espira, que é um círculo, então é πr ao quadrado, vezes o número de espiras que eu tenho, que é importante contar a quantidade de espiras que eu tenho para saber o quanto de fluxo vai gerar ali. E aí eu vou saber a voltagem total, dividido pelo tempo, 9 milissegundos. Tá aí, galera, os dados, como eu falei para vocês. Número de espiras, variações do campo, vezes a área, dividido pelo tempo. 3,5 menos 1, 2,5. πr ao quadrado. Π, eu vou contar que π é igual a 3. Tá? O raio, ele me deu, tá em centímetro, passo para metro. E divido pelo tempo. 9 vezes 10 a menos 3. Então, tá aí. Eu tenho uma força eletromotriz induzida igual a 3,75 volts. Essa foi a nossa aula de hoje, galera. Essa revisãozinha. Façam esses exercícios devagar. Vai fazendo, vai parando, vai tirando dúvida, vai olhando as nossas aulas anteriores e boa prova.